A Terra viaja no espaço, em volta do Sol, à incrível velocidade de 108 mil km por hora. Este movimento é designado por translação da Terra. A prova mais evidente deste fenómeno é a paralaxe estelar, que consiste no deslocamento aparente das estrelas mais próximas de nós em relação às que se encontram mais distantes. A imagem mostra como, em determinado momento, certa estrela se avista numa direção da esfera celeste. Como indicam os pontos, a posição da estrela parece que se vai alterando em consequência do movimento da Terra em volta do Sol. Galileu tentou detectar o fenómeno da paralaxe sem, no entanto, o conseguir, dado que os deslocamentos das estrelas são demasiado pequenos para poderem ser medidos pelos instrumentos usados naquela época. Posteriormente, Kepler concluiu que as órbitas dos planetas em volta do Sol não eram circulares, mas sim elípticas. Porém, em todos os casos, a excentricidade das elipses é muito pequena. Assim, a distância entre a Terra e o Sol não é sempre a mesma, embora se refira frequentemente o valor da distância média, que é de 150 milhões de quilómetros. Dada a excentricidade da órbita, a Terra passa no afélio, que corresponde ao ponto da sua trajetória mais afastado do Sol, a uma distância de cerca de 152 milhões de quilómetros, e no periélio, que corresponde ao ponto da órbita mais próximo do Sol, ficando aproximadamente a 147 milhões de quilómetros. No entanto, esta diferença de 5 milhões de quilómetros não é facilmente detetável. É frequente pensar-se que as estações do ano, ou melhor, o tempo quente e o tempo frio, estão relacionados com a maior ou menor proximidade da Terra ao Sol, o que não é verdade. São essencialmente a duração dos dias e, ainda mais importante, a altura máxima que o Sol atinge nas diferentes épocas do ano para todos os lugares com a mesma latitude, os fatores que determinam o clima de cada região, no que respeita à radiação solar que chega à Terra. Nesta imagem, vê-se que na época escolhida, aproximadamente o solstício de junho, o polo norte da Terra está voltado para o Sol. Por isso, a linha de separação entre a metade do planeta onde é dia e aquela onde é noite mostra que no hemisfério norte cada lugar está mais tempo exposto à luz solar do que depois na escuridão. Assim, os habitantes desta parte da Terra afirmam que têm dias maiores do que as noites e veem o Sol a passar mais alto ao meio-dia. Com o decorrer do verão, no hemisfério norte, a Terra vai se aproximando de um outro ponto notável da sua órbita. Então, como se vê no esquema, a linha de separação entre as metades iluminada e não iluminada passa exatamente pelos polos. Por isso, qualquer lugar da Terra estará tanto tempo voltado para o Sol como depois na escuridão.
Daqui a designação de equinócio, o que significa igualdade da noite com o dia. Este é o equinócio de setembro, vulgarmente conhecido entre nós por equinócio do outono. Nesta ocasião, o Sol atinge uma altura inferior à do verão. Cerca de 3 meses depois, em dezembro, ocorre outro solstício, ocasião em que o Polo Norte se encontrará voltado para o lado contrário ao Sol, enquanto o outro estará permanentemente iluminado. Esta situação é inversa à que se viu para o solstício de junho. A noite dura 24 horas no Polo Norte. No hemisfério norte é agora inverno, com o Sol a permanecer menos tempo à vista do que abaixo do horizonte e a atingir menores alturas. Três meses depois do solstício de dezembro, ocorre o equinócio de março, uma outra situação em tudo semelhante à já observada no equinócio de setembro. Sintetizando, a desigualdade entre os dias e as noites é uma consequência da inclinação entre o eixo de rotação da Terra e o plano da órbita terrestre e ainda das posições que o nosso planeta ocupa no espaço relativamente ao Sol. O fator mais influente no aquecimento de cada lugar é a altura máxima do Sol, que ocorre ao meio-dia solar. No nosso país, as alturas variam entre o mínimo aproximadamente de 27 graus no solstício de dezembro e o máximo de cerca de 74 graus que se verifica por ocasião do solstício de junho. Com esta representação, pretende-se simular o que acontece num local em que o Sol, aqui representado por uma lanterna, passa exatamente na vertical do lugar de observação. A radiação solar, aqui visualizada pelo feixe luminoso, distribui-se por uma certa área. Agora, com o feixe a incidir no mesmo local, mas com maior inclinação, vê-se bem como a mesma energia se vai distribuindo por uma maior área, o que significa que cada unidade de superfície recebe menos energia. Com uma inclinação ainda maior, a área abrangida é consideravelmente superior, sendo a energia menor, situação que se pode comparar com o que se verifica em Portugal no início do inverno. Desta forma simplificada, se compreenderá como, para a quantidade de energia solar recebida em cada lugar, o que mais conta é a altura do Sol, independentemente da Terra se encontrar um pouco mais perto ou mais longe dele. Daí resultam os períodos climatológicos diferenciados, a que chamamos estações do ano. Na região temperada do Norte, em que se situa o nosso país, o inverno é caracterizado pelo tempo frio. Na primavera, para além do aumento progressivo dos dias, a altura máxima do Sol vai também aumentando, e daí um clima mais agradável. Igualmente quente continua o verão, que culmina no equinócio de setembro, e que marca o início do outono, completando-se assim o ciclo das estações do ano.